para ele, mas o tema do ano é este. Vamos proclamar: algo novo está vindo à luz. Esta foi a palavra que o Espírito colocou no meu coração. Isto foi sobre o que eu meditei. Depois eu fui procurar ouvir o que dizem os profetas. E é uma alegria ver que Deus está trazendo esta expressão para muitos. Inclusive, acho que foi ontem, eu me deparei com um profeta, eu disse assim: olha o meu versículo. Ele está usando o meu versículo. O meu, como quem diz, né? Aquele que Deus me deu para ser o decreto deste ano. E este é o decreto. Vamos ler? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ouvi com atenção. Estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge. Não estás ciente disso? Colocarei até uma estrada no deserto, rios no ermo. Quem pode dizer aleluia? Colocamos em mais duas versões. A versão NVI, Nova Versão Internacional. Leiamos: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto, vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Tem gente aqui? Na versão Paixão: parai de ficar pensando no passado, nem me lembro dessas coisas anteriores, estou fazendo algo totalmente novo, inédito. Mesmo agora ela brota, cresce e amadurece. Não o percebeis? Eu vou abrir caminho no deserto e abrir riachos no ermo. Que palavra maravilhosa Deus está nos dando para o ano de 2021. Eu estou fazendo algo totalmente novo, algo inédito. E como dissemos na mensagem anterior, nosso foco não tem que ser nos abalos à nossa volta. Nós vamos nos focar no que Deus está fazendo em nossa vida, pessoalmente. E, em concordância com esse texto de Isaías 43, trazemos aqui Isaías 42, 9, que traz o mesmo espírito do decreto do ano. Leiamo-lo. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados. Portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Aleluia! E mais um em Isaías 48, 6. Já ouviste e viste tudo isto, e vós não haveis de admiti-lo? Contudo, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações, um saber até então em segredo, passo a teu conhecimento. Quem diz aleluia? Tudo isso está em consonância com os últimos acontecimentos. E lemos em Apocalipse: proclamemo-lo com convicção. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. Terminamos a palavra para 2021, palavra profética, falando do que Deus falou, algo que Deus trouxe, um começo tumultuoso e um fim triunfante. Uma palavra profética através dos missionários da oração. Nós ouvimos vários profetas, aqueles que são precisos, reconhecidos no mundo inteiro, e evidentemente aquilo que confirma em nosso coração, e o Espírito nos libera, é o que nós buscamos, traduzimos, fazemos adaptações necessárias para também transmitir à igreja, porque cremos no nosso decreto do ano passado. Sem sombra de dúvidas, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé. O Senhor vosso Deus, e estareis seguro, confiai nos profetas do Senhor
e sereis bem-sucedidos, porque Deus nada faz na terra sem que primeiro revele seu segredo aos profetas. Então precisamos ouvir o profético. Nós vivemos numa época em que todos os ofícios foram restaurados: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ninguém tem tudo. E dentre estes 5 ministérios, 2 estão conectados ao mundo espiritual e 3 ao povo. Mas muitas vezes as igrejas têm vivido só com o quê? Pastor, que está conectado com as ovelhas. O evangelista, que está conectado com os perdidos. E o mestre, que está conectado com a igreja. E terminamos tendo um ministério incompleto e não temos tudo o que Deus quer liberar para a sua igreja. Apóstolo e profeta estão conectados ao céu. Então estes que estão aqui precisam receber do apostólico e do profético. Porque o apostólico e o profético têm que estar sintonizados no trono para captar os desenhos de Deus, os moveres de Deus e falar profeticamente para que toda a igreja seja edificada. O profeta vê, mas não tem autoridade para executar. Quem tem autoridade é o apóstolo. Então todos se completam. Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Jesus era tudo. E ele não deu tudo para uma pessoa, mas quando nós temos os 5 ministérios funcionando, a plenitude de Cristo se manifesta na igreja. Compreendem? Nós precisamos, de fato, vocês desculpem aí porque houve aqui um problema com a internet. Vamos ver lá se corrigem para que você possa ter acesso. A internet aqui sumiu, foi lá, embora, saiu da administração e entrou para Claro, não tem nada a ver. Então dão licença aí um pouquinho para corrigir e ver se entra aqui. Jack, porque eu faço questão de que todos vejam o que eu falo. E ainda escrevo mais do que talvez devesse, mas é que eu sou mestre. Meu primeiro ofício é de mestre, tá? Então eu tenho a preocupação de que todos gravem, retenham. Dá muito mais trabalho, mas eu me sinto satisfeita de que você tem acesso, que pode voltar ao YouTube, que pode copiar, que pode ler. Amém? O pregador proclama, mas o mestre explana. Ok, um começo tumultuoso e um fim triunfante. Ora, queridos, Deus está nos dizendo que este ano de 2021 vai ter um começo tumultuoso. Hoje é o dia... Que dia é hoje? 3, né? 3. Você acha que esses 3 dias do primeiro ano estão tumultuados no mundo? Sim ou não? As notícias que você vai lendo. Sim, é um começo tumultuoso. Mas haverá um fim triunfante. Aleluia, essa é a boa notícia. Não devemos ficar com medo ou assustados, porque, leia, eu estou dando agora alguns pensamentos dados no primeiro, para você focar e eu dar continuidade de onde paramos. Leia, haverá 2 realidades opostas acontecendo ao mesmo tempo. É a dualidade. 2 realidades opostas estarão diante de nós ao longo deste ano e se projetando para 2022. E as 3 declarações que fizemos e vamos repetir. A primeira, leia, o redemoinho que Deus enviará para desarraigar o mal
é o mesmo redemoinho que será usado para plantar seu povo após o desarraigamento. Então, querido, vamos ver redemoinho em nossa vida? Vamos. O juízo começa pela casa de Deus. Essa coisa de pregar que o crente não vai sofrer, não é o evangelho. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas Yahvé o livra de todas elas. Nós estamos no mundo, um mundo pós-queda, onde tudo se corrompeu, a natureza se corrompeu, as enfermidades estão aí, as pragas estão aí. Se há um terremoto na cidade, atinge crentes e não crentes. Se há uma enchente, atinge a todos. Se há uma inflação, atinge a todos. Mas aqueles que temem ao Senhor vencem no meio do redemoinho. Aqui está a diferença. Tudo depende da escolha que eu faço, onde eu vou colocar o meu foco. Segundo, leia: o fogo que será enviado para queimar o mal é o mesmo fogo que está sendo usado para purificar seu povo e produzi-lo como ouro. Deus tem que refinar o nosso caráter. Onde o meu caráter é refinado? No fogo. E o que é o fogo? São as duras experiências da vida. Meu corpo é igual de qualquer descrente. A resistência que eu tenho vai depender do cuidado que eu tenho com o meu corpo. O outro pode estragar o seu corpo com bebidas, com drogas, com comidas, vai ter um bocado de enfermidade, vai morrer mais cedo. E eu, com um corpo igual a dele, vou cuidar do meu corpo, e não vou ter doenças, e vou ter uma vida mais longa. Por quê? São escolhas. Correto? Haverá fogo? Sim. Haverá. Sobretudo se nós não nos preparamos, queridos. Um dos itens da mensagem anterior foi essa: prepare-se. Preparação emergente foi a palavra, preparação emergente. Eu não sei o que o dia mau me reserva, mas eu tenho que estar preparado para o dia mau. Porque quando chegar o dia mau, não dá mais tempo para me preparar. Nós estamos aí diante de uma pandemia. Vocês todos aqui estão de máscaras, nem podem entrar aqui sem máscara. Eu estou sem máscara porque estou longe de vocês. Só por isso. Mas está aqui, ó. Aí dois lá no meu corredor, alguém chegou para falar comigo e disse: ei, não se aproxima que eu estou sem máscara. Fala de longe. Por quê? Porque você está vivendo sob prova, em que tem que estar atento, consciente, de que você tem que proteger a si e ao outro, porque você está diante de algo que ninguém entende. Correto? Agora, quantos se prepararam para este tempo, se nem sequer sabiam que ele viria? Não é verdade? O que me livra, o que me protege? Um bom sistema imunológico, uma boa imunidade. Como se constrói uma boa imunidade? Com disciplina alimentar, com exercício, sono, exercício, água, ar puro, confiança em Deus. Não é essa coisa do dia para a noite, não. É uma proteção que você constrói por uma disciplina de vida, para que você tenha energia. Às vezes as pessoas me perguntam: mas como, onde é que você arranja tanta energia? Meu filho, é uma disciplina de existência. Alguém pergunta: e nem no Natal, nem no Ano Novo você não sai? Eu não saio em tempo algum. Em tempo algum. A
Absolutamente não, porque você cria um padrão de vida e vive assim, feliz da vida, sentindo-se maravilhosamente bem. Aleluia, mente clara, corpo leve, já preparando para o arrebatamento. Amém, queridos? Então o fogo vem para todos, mas tem uma diferença. Vai queimar um, mas a nós o fogo vem para quê? Está lá escrito, fazer o quê? Purificar. Purificar, o mesmo fogo que destrói ao ímpio, purifica o santo. Então não tenha medo do fogo. Porque nessa experiência que é fogo para mim, Deus vai trabalhar o caráter de Cristo para que eu me pareça mais com Ele. Não é que eu vou ser liberta do fogo, eu vou passar pelo fogo também. Mas sair mais puro e não destruído. Olha ali, falei da pastora Socorro. Passou pelo fogo ou não passou? Mas está aqui, não foi destruída. Essa é a diferença. A vitória. Está ali a pastora André, passou pelo fogo? Passou, mas não foi destruída. Quantos aqui de vocês passaram pelo fogo? Não é, pastora Marlene? Passa pelo fogo, mas não é destruído. Amém? E a terceira declaração que fizemos e última foi esta. Última quer dizer, dentro do contexto de que nessa dualidade estará vindo, produzindo algo de um lado e outro de outro. Leiamos: a água que será enviada para lavar o mal é a mesma água que está sendo usada para reabastecer e refrescar o seu povo. Aleluia. Mas, queridos, no meio de tudo isso, o que o profeta viu está aqui. Eu vi sangue cobrindo a terra, o sangue de Jesus que vai cobrir seu povo em proteção e ao mesmo tempo vai trazer julgamento sobre os ímpios. E dualidade sim, mas aqueles que são fiéis ao Senhor e se mantêm puros em sua presença nunca provarão ou verá qualquer turbulência afetando-os ou a sua família. Deus protegerá e manterá seu povo durante todo esse período. Devemos ouvir o que Deus disse aos israelitas em Êxodo 11:7. Os israelitas enfrentaram as pragas que vieram sobre os egípcios, todavia havia uma diferença entre eles. E aqui está, leia: contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibais que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Sentimos em nosso espírito que duas linhas estão se formando. Duas linhas sobre toda a terra. Uma é a linha da bênção que Deus está liberando, e outra é a linha do julgamento. Então nós vivemos hoje essa realidade, queridos, de duas situações opostas. E é uma questão de escolha. Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, a bênção e o juízo. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Deus nos deu uma vontade livre, a capacidade de decidir. Compete-nos ouvir a voz profética, posicionar-nos e responder a ela. Abalos. Vamos prosseguir agora, continuando a falar de abalos. Sim, abalos. Abalos estão determinados sobre toda a terra. Eles já começaram. Simplesmente eles vão prosseguir neste ano de 2021 e vão além. Abalos, nada novo. Vamos ler o que diz a palavra. Hebreus, o autor dos Hebreus está citando o profeta Ageu. Vamos ler a versão do autor dos Hebreus. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem de advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus.
Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não somente o céu, mas de igual modo, não somente a terra, mas de igual modo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e deste modo, todos juntos, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Por quê? Porque Deus, nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Nós vemos uma geração em que se pregou apenas o Deus de amor, e quando se fala de juízo, ninguém quer aceitar. Queridos, Deus é um fogo consumidor, Deus se ira, Deus julga, Deus não suporta o pecado. Deus disciplina o seu próprio povo. Não sois bastardos, sois filhos, é o que está escrito aqui neste capítulo de Hebreus. Se estás sem correção, não sois filhos. Qual é o pai que não corrige o filho? Corrige porque ama. A correção no princípio não é nada agradável, mas o seu fim é a produção da justiça. Cremos, queridos, cremos. Leia a declaração que colocamos na tela. Cremos que muitos estão passando por uma turbulência, um abalo, vindo de muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo agora. Algumas naturais, algumas más, mas algumas divinas. O que está acontecendo? Que veremos acontecendo diante de nós nos próximos dias e meses. Primeiro, uma agitação nos lugares celestes. Há uma agitação nos céus, nos reinos, nos seres demoníacos, até porque quando Deus libera o seu juízo, o diabo também se aproveita para nos confundir. Nem tudo é de Deus. Precisamos de discernimento para saber o que devemos lutar e o que não devemos lutar. Segundo, um tremor. Existe um tremor em toda a terra, um gemido. Será que o planeta já ouviu mais gemidos do que durante o ano de 2020? O que lhes parece? Não. Continuará. Continuará. Terceiro. Agora, antes de entrar no terceiro, a voz de Deus conduzindo a promessa, o que sinto em meu espírito? Que nós estamos vivendo dias descritos em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14, e também o mesmo texto é repetido, com um pouquinho de acréscimo no verso 20. Deus diz: ainda que estivessem no meio dela, da terra de Israel, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz Yahvé. Quem são esses três? Quem são esses três? Noé, uau! Deus o livrou de toda a destruição pelo dilúvio. Daniel, no momento em que ele começou a orar na terra, o anjo disse: tua voz foi ouvida no céu, e eu vim trazendo a resposta. Referi-me à minha própria experiência quando um dos colegas do Conselho Apostólico partiu com Covid. E a sensação que eu tenho hoje é esta: a iniquidade da terra, a frieza da igreja, não dizemos de cada igreja local como um todo, mas da maioria, o desvio fechou os ouvidos de Deus. Nada hoje detém o juízo. Eu pessoalmente, o que eu fiz? Eu orei.
guerrei. Entramos em 21 dias de jejum. Todo dia, às 6 horas, um culto. Meu Deus, nunca houve tanta reunião de oração na terra para parar a pandemia. Nunca houve tanto ajuntamento mundial. Eu mesmo participei de alguns. Deus para a Covid. Muita oração. Muito jejum. Na rua, de joelho, todo lado. Parou? Por isso que naquele dia eu disse: Senhor, Tu já não nos escutas. Não é que Deus já não nos escuta, é porque existe um momento em que Deus não tolera mais. Chega! Eu vou abalar a terra, outra vez abalarei tudo que é abalável. E aí, esse texto fica retinindo dentro de mim. Olha, nem que Noé, Moisés e Jó estivessem aqui diante do meu trono, só livrariam a eles mesmos, mas não a nação. Não a nação. Ô Valnice, você não vê eu melhorando a pregação do dia 31. Eu não posso falar o que eu penso, o que eu sinto. Eu só posso falar o que o Espírito diz à igreja. Por isso temos que ter o coração quebrantado e contrito diante de Deus, para nos proteger. Não vamos entender nada, não vamos entender muita coisa, mas nós podemos ficar na presença de Deus. Mas, de qualquer maneira, vamos ao terceiro, que é melhor do que o segundo. A voz de Deus conduzindo a promessa de uma nova era. Sim, queridos, no meio do tremor, no meio do gemido, Deus está falando a quem tem ouvidos para ouvir. Deus está falando ao remanescente. Aleluia! Eu tenho aqui uma palavra sobre o remanescente, que Deus estará levantando neste período, o remanescente emergente. Aleluia! Sim, Deus está levando a bom termo o que Ele projetou para a sua igreja. Deus, a voz de Deus vai conduzir aqueles cujos ouvidos estarão abertos para ouvir a sua voz, a um lugar de promessa, de uma nova era, de um novo tempo. E em quarto lugar, os julgamentos de Deus no mundo. Sim, no mundo Deus estará lançando seus julgamentos. São questões de justiça, é a revelação do pecado, é um julgamento também para a igreja, correção de Deus para a igreja, à medida que nos leva a melhores caminhos para uma nova era. Juízo, os abalos, os tremores serão julgamentos sobre o mundo ímpio, mas eles serão correção para a noiva do Cordeiro, porque Cristo não levantará uma noiva que não esteja no ponto, imaculada, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Apesar da turbulência, Deus está falando, queridos. Ouçamos a sua voz. No meio do abalo e agitação, Deus, diga, Deus está falando. Agora, voltando ao tema, um começo tumultuoso e um fim triunfante. Qual a palavra profética? Vamos liberá-la em 9 itens. Primeiro, leia, não corra à frente de Deus. Não corra à frente de Deus, espere pelo tempo, porque esta é uma época de retribuição. Além disso, lembre-se de que você precisa saber quando é hora de ficar calado, quando é hora de profetizar, quando é hora de guerrear, quando é hora de ficar quietinho, quando é hora de estar simplesmente em adoração. Permaneça quieto e não ande adiante de Deus. Não tente fazer as coisas que você fazia no passado. As fórmulas não funcionam.
Lembram-se de quando Jesus está no Monte da Transfiguração? Os discípulos estão ao pé do monte, chega um pai com um filho, eles tentam todas as fórmulas, e o demônio não se vai. Não são fórmulas. Não corra à frente de Deus. Segundo, leia, Deus virá em julgamento para aqueles que não se arrependerem. Então a gente pergunta: Deus, tu não vais parar esse juízo? Senhor, tu não vais intervir? Tu não vais dizer basta? Eu me lembro que no dia em que houve aquele dia de jejum, presidente da República, na live, com líderes de todos os segmentos, todo mundo diz: agora sim! Agora sim, o dia seguinte foi igual ao anterior. Por quê? Deus está dizendo: não, eu tenho que lidar com o pecado. Não terminei ainda. A terra não se arrependeu. Os homens continuam praticando a maldade. Os governantes continuam criando leis que me afrontam a santidade. Não arrependimento faz-me lembrar o que está em Apocalipse. Deus manda cada praga e o povo não se arrepende. Vai lembrar Faraó. Nós vivemos estes dias, queridos. Eu não sei se nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias, mas estamos nos últimos dias. Não sei se são os últimos dos últimos, mas nós estamos vivenciando tudo isso. Deus chama o arrependimento. Terceira coisa que Deus está falando à igreja maravilhosa, leia: estamos em uma época de colheita de almas, então haverá um grande crescimento da igreja. Aleluia! Vai lá, meu filho, passa a imagem. Denilson, passa a imagem. Próxima, meu filho. Quero que você passe. A próxima. Isto! 93 mil se batizando no Ruanda. A outra, essa aqui é no Brasil. Batismo. Sim, queridos, durante essa pandemia muita gente se converteu. Mas qual é a promessa de Deus? Haverá um grande crescimento, mas almas estarão se convertendo. Quantas almas estão se voltando para Deus? Talvez não sejam as coisas como nos moldes antigos, porque Deus está fazendo coisa nova. Mas essa é a promessa de Deus. Apesar de muitos estarem endurecendo o coração, há outros que estão se voltando para Ele. Há outros que, ouvindo a palavra, logo se convertem. Amém? O Espírito Santo toca, às vezes no instante. Numa das nossas aulas de sábado, recebemos o testemunho. A filha foi falar da mãe. Ela ouviu-me no sábado. E ela pegou 30 quilos de ídolos e destruiu. Já está batizada. Ouviu a mensagem, de repente é transformado. Deus vai continuar fazendo uma grande colheita, queridos. Em quarto lugar, leia: há uma fome da palavra e da verdade. Deus está liberando em muitas vidas uma fome. Não se esqueçam que nós estamos vivendo uma dualidade. Então não vamos tirar os olhos do juízo. Ele está aí presente, mas também é um mover de Deus. E é onde temos que focar. É onde o santo tem que se focar. É no que Deus está fazendo. Há uma fome. Há uma fome de Deus. O Senhor disse que nos distanciamos muito de sua verdade na igreja. Houve um distanciamento. Segundo, não estávamos alcançando os perdidos. E não estávamos ensinando as pessoas a se conectar com Ele. Quantos estão aí com igrejas locais conectadas no líder? E não em Cristo?
a busca de coisas e não do doador. Interessado em dinheiro, em emprego, em riqueza, em sei lá o que mais, em vez de vida santa. Deus não está preocupado hoje com dons, Ele está preocupado com caráter. Não estávamos verdadeiramente discipulando as pessoas para serem discípulos de Cristo. Ah, meu discípulo, você não morreu por ninguém. A igreja perdeu o caminho. E ela está nos conduzindo, Deus está nos conduzindo de volta para Ele. Aleluia! É para Ele, Deus no meio do redemoinho, do fogo e da água, da tempestade e do tremor, está nos conduzindo de volta à sua presença, de volta a Ele, de volta ao essencial. Por isso libera sobre os verdadeiros crentes a fome da realidade, a fome da palavra, fome de Deus, fome da presença, aquilo que na realidade satisfaz o Espírito e permanece em toda e qualquer circunstância. Precisamos voltar a fazer de Jesus, queridos, a coisa principal, mantê-lo assim como foco, em vez de apenas pregar todos os benefícios. Chega de andar atrás de benefícios. Deus vai nos abençoar, mas o foco tem que ser o abençoador. O foco tem que ser Jesus. Não é correr atrás das bênçãos. Se eu sou fiel a Deus, são as bênçãos que vão correr atrás de mim. Aleluia! A igreja se desviou e ela precisa voltar. O juízo começa na casa de Deus. Quantos líderes estão sendo retirados da terra? Já é cumprimento de profecias passadas. Aí você pensa, e agora? E agora? A base, o fundamento da igreja não é nenhum pastor, nenhum apóstolo, não é ninguém na terra. A base do fundamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é o sustento. É para Ele que devemos voltar. Todos os homens passarão, todos os líderes passarão, Cristo a rocha permanece para sempre, e a verdadeira noiva não será destruída. Ela não depende de sobreviver à base de carisma de líder algum. Aleluia, aleluia. Eu falo pelo Espírito de Deus. Os novos convertidos estavam recebendo um evangelho unilateral, que falava apenas da bênção, nunca o julgamento, nunca o relacionamento, a justiça, a santidade, a pureza. Não estamos falando de todos os ministérios, mas a maioria. E há um segmento de novas igrejas que não fala de outra coisa senão de bênção, senão de coisas. Vem ao culto da bênção, a bênção da prosperidade, a bênção do carro, a bênção do carro, da casa nova, a bênção sei lá de quê. Inventaram o Papai Noel e fizeram de Deus um Papai Noel. Aí quando chega o juízo, fica todo mundo apavorado, não sabe como lidar. Uma nova leva de crentes que não sabe o que significa viver para Cristo, que não sabe o que é santidade. Ele quer que tudo isso volte ao ponto principal. Qual é o ponto principal? Ele, Cristo. Toda a pregação apostólica é centrada em Jesus, não é em filosofias humanas, não é em técnicas, não é em coach, que virou uma praga dentro da igreja. Não é o humanismo, não é na exaltação do homem, não é no poder positivo, na capacidade da mente. Não, Ele e somente Ele é o fundamento, não pode ser removido, Ele é a pedra angular. Deus nos chama de volta para Ele, em um ponto no passado.
A igreja só falava de juízo e de fogo de Deus. Era um desequilíbrio. Mas o que aconteceu agora? Mudou o foco, é só graça. É só graça, é só bênção. A tal ponto que agora, quando as pessoas leem sobre o julgamento, não acreditam. Temos que voltar ao equilíbrio. Por favor, pastor, meu colega, vamos pregar Cristo em sua plenitude. As pessoas estão perdidas, estão desnutridas, porque não têm a verdade. Não vamos pregar porque queremos conservar pessoas no nosso rebanho. Rebanho é de Cristo, eu não sou dono de rebanho nenhum. Nunca foram ensinados. Em quinto lugar, uma palavra que Deus deu ao profeta. Ele disse-me, Gimel e Yod. São duas palavras, letras hebraicas. Yod, já vimos aqui na mensagem anterior, é a mão. É a mão. Vimos que o Aleph, a primeira letra do alfabeto, estamos no ano 1, primeira letra do alfabeto, Aleph. Ela tem o Od em cima, virado para baixo, e o Od embaixo, virado para cima. Como Yod significa mão, é como se houvesse uma mão descendo e uma mão subindo. E falamos aqui a mão de Deus que nos alcança. E Gimel, que vem de Gemul, significa retribuição justificada. Então o que é que Deus está nos dizendo para esse 2021? Gimel está relacionado a Gemul, que significa retribuição justificada, ou concessão de recompensa e punição. Vivemos o ano da retribuição justificativa, justificada. Eu vou colher o que eu plantei. Eu vou colher o que eu plantei. É hora de colher o que você semeou. O que é que eu plantei? Foi o bem? Colherei o bem. A minha retribuição será o bem. Foi o mal? Serei retribuído com o mal. Estas são realmente boas notícias para aqueles que têm feito diligentemente o que o Senhor lhes pediu. Agora é tempo de colher, pelo que vieram plantando. Mas não é uma boa notícia para os outros. E ó, deu o braço, a mão de Deus. Então Deus vai fazer isso, não o homem, mas Deus. O braço de Deus vai descer e retribuir a cada um conforme as suas obras. A sexta palavra de Abé sobre este tempo de tumulto e triunfo. Leia. Novo grupo de falsos profetas e mestres surgindo para tentar enganar e se apoderar desta nova colheita. Quem são? Falsos mestres, aqueles que têm cara de ovelha, mas são lobos devoradores no meio do rebanho. Falsos mestres, falsos profetas, que andam à busca de enganar o povo com mentiras, com profecias falsas, para roubar do povo, para tirar dinheiro do povo, para se enriquecer, para construir reinos pessoais. Mas Deus vai trazer outro abalo para se livrar deles. Sim, vamos respirar um pouco depois de todo o abalo. Alguns deles irão se esconder por medo do Senhor, porque Ele vai abalar. Mas então irão ressurgir assim que o abalo parar, para voltar aos velhos truques, a fim de enganar os novos crentes que estão vindo para o Senhor. Mas Deus vai trazer outro abalo para se livrar deles. Aleluia. Sim, vamos respirar. Aleluia. Deus voltará com outra sacudida, e Deus mesmo se livrará deles. Eu vi usar uma espada e cortá-los até os joelhos. Sua posição final foi de joelhos, chorando diante de Deus. Então não tinham pernas para se apoiar depois disso. Então esta é uma posição permanente para eles. É Deus quem vai fazer. Queridos, e falo aos líderes, ministério é um chamado, não é uma profissão, não é um status, é chamado, é vocação, é lugar de morte,
é lugar de serviço. Precisamos entender isso. E aqui vai uma palavra de advertência. Toda essa mensagem sobre plantar uma semente para obter as bênçãos de Deus, é melhor parar com ela. Isso é uma palavra profética que Deus está mandando. Ele está cansado de ver pastores com essa história, quer arrancar dinheiro do povo e fica aqui. Planta uma semente para receber uma bênção. Quer negociar com Deus, é? Pare com isso. Você vai plantar uma semente porque Deus falou? Você vai dar o seu dízimo porque Deus falou? Sim, Deus vai abençoar, sim. Mas você ficar com essas conferências para eclesiásticas, chama todo mundo, um mundo de pregadores, paga uma taxa de inscrição e ainda tem levantamento de oferta em tudo que é reunião. Se tiver 3 reuniões por dia, tem 3 levantamentos de oferta e cada um que vem passa meia hora pregando sobre dinheiro. Ah, porque você recebeu bênção, porque você vai receber bênção, planta aqui, planta aqui. Ei, por que não leva ao povo o que a Bíblia diz? Contribua, segundo propôs o seu coração. E aliás, aquilo era para quem? Nem era para a igreja local, era para servir os pobres em Jerusalém. Vamos voltar à Bíblia. Não é hora de brincar com Deus, é hora de arrepender-se. Ele não deixará colocar as mãos em sua nova colheita. Deus protegerá sua nova colheita. Em sétimo lugar, um retorno ao temor. Leia, um retorno ao temor de Yahvé, ao temor do Senhor. Oh, meu Deus, quanta falta de temor! Você vai perguntar o que foi, Valnice? A lembrança do que eu vi esta semana. Que tragédia. Que tragédia. Pastores, pastor, entregar uma filha, praticamente uma criança, a prostituição em troca de benesses, de luxo, de carro e também o filho, criança. Como você pode dizer que isso é pastor? Isso é lobo, maldito. Deus não o poupará. Onde está o temor de Deus? Que você pega uma filha e entrega à prostituição para andar num carrão, para andar no luxo, no conforto, com dinheiro e vir a um púlpito, pregar essa palavra santa e usar essa boca imunda para proferir o nome de Deus. Como Deus não pode liberar juízo sobre a terra, Deus se livrará desses lobos. Temor. Deus vai mandar tanta coisa que você vai ter medo mesmo de Deus. É para ter medo de Deus mesmo. É para tremer. Haverá evidências que serão deixadas como lembrete do que Deus fez neste ano. Vai ser um lembrete de grande medo, de grande tremor. Prestemos atenção. Quer dizer, se você não tinha o temor do Senhor antes disso, depois que esse ano terminar, você vai temer a Deus. Você vai ter medo. Não medo de fugir, é o medo, respeito, reverência, obediente. Pense que a retribuição virá. Deus é um fogo consumidor, sim. Ele está colocando este monumento. Monumento é porque a gente não encontra uma palavra mais apropriada. Algo, não sabemos o que é, uma evidência para nos lembrar, como igreja,
de nunca mais voltar ao lugar onde temos estado agora. Deus vai fazer algo em que a gente vai parar. Deus é um fogo consumidor, Deus é santo. Eu temo a Yahvé. Cuidado, vou ter cuidado com o que eu falo, vou ter cuidado com o que eu faço, eu prestarei contas, eu vou comparecer diante do meu juiz. Ou você pensa que é só o ímpio que vai comparecer diante do trono? Vai comparecer diante do trono branco, mas haverá o trono de Cristo, onde todos vamos ser julgados, como diz a palavra, pelo que fizemos, e receber a recompensa. Diz o profeta: vi pessoas olhando para uma abertura irregular e tortuosa na terra. Parecia que um terremoto dividiu a terra em duas. Então as pessoas olhando para esta abertura no chão mostraram seus filhos. Então aquela geração que eu vi envelhecer mostrou para a geração seguinte e assim por diante. E se tornou um momento de fazer história, onde para as gerações futuras as pessoas estarão falando sobre este ano como o ano em que não sabemos o que vai ser. Aconteceu, mas saberemos que algo veio de Deus. É óbvio, é óbvio. Não sabemos se geração física ou geração espiritual. Embora houvesse muitas pessoas celebrando este momento importante, havia outros chorando, porque não estavam felizes com isso. Essa é a dualidade novamente. Eles nunca serão capazes de negar que Deus existe e que foi Deus quem fez isto, embora não estejam satisfeitos. É assim que será épico. Eu uso a palavra monumento porque não sei mais o que chamá-lo. Não é algo que vai e vem, mas que ficará nos livros de história para sempre. A outra coisa é que estava sendo mostrado de geração em geração. Indago ciência espiritual para que os novos crentes em Cristo tenham isso mostrado a eles, por aqueles que o conduzirão a Cristo e assim por diante, gerações de discípulos. Se forem gerações reais, então começará neste ano e continuará por décadas. Mostra a finalidade da coisa que vai acontecer e o fato de que permanecerá e não será mudado. Será um marco que atrairá a você e a mim para o temor de Yahvé. Em oitavo lugar, uma restauração sobrenatural. Ok, até aqui falamos de abalos. Mas aqui está o triunfo. Aqui está o triunfo, queridos. Há um triunfo também caminhando. Há um avivamento que está vindo. Há um mover de Deus surgindo. Sim, Deus está no trono dele e não se ausenta. Deus tem um povo na terra. Deus tem um remanescente na terra. Deus está formando uma noiva. Deus levanta um povo do meio do povo que ama a Deus, que adora a Deus, que busca, que tem o temor do Senhor. Então haverá tempo sim de restauração. Aquilo que vimos, tudo quebrado, a terra esfacelada, todos esses terremotos. Mas imagine que por tudo isso a terra parecia seca, com a fome, a seca, a terra rachada, um tremor, terremoto. Então, de repente, a grama começou a crescer sobrenaturalmente sobre o solo e as flores começaram a brotar em alguns lugares onde você pensaria que nada haveria. Restauração. É o que vamos ver também. Do caos brotará a vida, da morte ressurgirá a vida. Aleluia! Quando parece impossível, essa terra seca, rachada, esses terremotos, tudo morreu, tudo pereceu. Lembram-se de Israel depois do holocausto? Pereceu-se a nossa esperança, estamos para sempre exterminados da face da terra. Mas Deus diz ao profeta: profetiza e diz: ossos secos revivei. E vem um exército se levantar. Surge Israel, ressurge das cinzas. Sim, queridos, o fim será triunfante. O fim será triunfante, então não tema. Vamos atravessar esse ano, sim, no cadinho de Deus. Mas sabemos que estamos seguros em suas mãos.
Isaías 43, 19, aquilo que lemos e que outros profetas estão trazendo à luz. Eu faço uma coisa nova, que já está saindo à luz. Não percebestes ainda, porém um caminho no deserto. Você olha para o deserto, que tem? Deus fará um caminho, e no ermo, na terra seca, rebentarão riachos. Leia o que está em amarelo. É uma restauração sobrenatural. Aleluia. Veremos, Senhor. Veremos, queridos. Aleluia. Coisas crescendo em lugares onde parecia impossível. Sabe, depois que algo terrível acontece, o que você fica com medo de sair de casa? Nesta visão profética, as pessoas estavam com medo. Aí depois um começa a espreitar pela porta. Uau, tudo está florescendo. Aí o outro espreita, aí de repente todos saem para fora, dão as mãos entrelaçadas e correm com as mãos entrelaçadas sobre a terra. É isso que Deus vai fazer, o senso de unidade. Deus vai intervir, Deus vai restaurar. Querida igreja, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Ele levará a bom termo o que nos concerne. Não havia ninguém por perto. Era como se as pessoas estivessem se escondendo de medo. E então eu vi o resto sair lentamente e olhar ao redor. Então eles percebem que a grama está cobrindo os lugares secos e começam a sair. Então todos se cruzam de braços, o que significa o retorno da unidade, e correm a toda velocidade para frente, com braços entrelaçados. Leia o que está em amarelo. Se você é uma nova criação em Cristo, estamos todos do mesmo lado. Portanto, este é o final triunfante. Nós vencemos com Ele. Este é o final triunfante. Nós vencemos com Ele. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor. Oitavo lugar, então, no horizonte, muito longe, vejo os preparativos para outro confronto. Com uma multidão de pessoas, o inimigo poderá ser a próxima onda de 2022. Como se fosse o segundo capítulo. Teremos intervalos aqui e ali, mas é tempo de guerra. Como no livro de Josué, podemos estar indo de uma batalha para a próxima. Todavia, em cada uma delas, vamos tomar território. Aleluia! Temos que conquistar toda a terra. E a conquista será pela guerra. E a guerra é feita com métodos espirituais, jejum, adoração em santidade. Lembre-se, leia, você vai vencer. Então, não perca a sua alegria. Não perca a sua alegria. Falamos disso na outra mensagem. E vamos hoje encerrar respondendo esta pergunta: para onde Deus está nos levando? Para onde Deus está nos levando? Quando terminarão os abalos? Quando Deus terminar conosco. Ageu 2, 6 e 7. Abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações. Mas qual será o fim? Leia qual será o fim. Encherei de glória esta casa. Encherei de glória a minha igreja. Encherei de glória o meu povo. Qual será o fim dos abalos? A glória manifesta, a Shekinah de Deus, o grande avivamento, a purificação da noiva. Aleluia! O que podemos fazer para superar esta temporada? Vou beber. Tomar o fôlego, prepare-se. Vamos fazer algo na história, porque o que estamos vendo já aconteceu antes. Quando Noé passou por uma temporada semelhante, ele foi salvo.
Não foi pela arca, mas por sua caminhada justa com Deus. Aleluia! A arca é o instrumento que Deus usa, mas a causa do livramento é a sua justiça. Foi o andar com Deus, a sua integridade, o seu temor a Yahvé. O resultado qual foi? Leia. Ele passou pela estação agitada de turbulência, com segurança, em um novo e promissor dia. E eu profetizo sobre a sua vida. Você vai passar por esta estação de turbulência, de agitação, de tremor e prova, com segurança, porque a sua vida está plantada na rocha. Cristo está no barco da sua vida, e você vai entrar num futuro promissor, em um novo dia de triunfo, e regozijar-se-á, olhará para trás e dirá: verdadeiramente passei pelo fogo, mas eu não fui destruído, e Yahvé me protegeu no meio de todas as batalhas. Você passará para o outro lado. Aleluia! Um segundo exemplo, quando os filhos de Israel passaram pela turbulência do confronto entre Moisés e Faraó, 10 pragas, parecia que tudo piorou. Moisés se levanta pregando libertação. Moisés vai a Faraó. Deus manifesta o seu juízo, e as coisas pioraram para eles. Sim, eles passaram por turbulência, sofreram o chicote de Faraó, agravou-se o seu trabalho. Faraó diz o quê? Querem adorar a Deus? Agora vão produzir o mesmo número de tijolos, mas não vamos dar palhas. Na Páscoa, porém, eles deveriam se esconder sob o sangue, até que o julgamento tivesse passado. Qual o resultado? Leia. Então Deus os conduziu a uma poderosa temporada de glória, propósito e promessa. Devemos fazer o mesmo, e eu profetizo, sim. Parece que na sua vida, na sua família, as coisas pioraram. Ai, meu Deus, está todo mundo com Covid aqui em casa. Tem alguém entubado lá no hospital. Calma, calma, calma. Deus não se ausentou do trono, nem se esqueceu de você. Deus te conduzirá a uma poderosa temporada de glória e de manifestação da sua promessa. Está lá o povo, a presença de Deus no meio do povo, mesmo no deserto. Nós olhamos para mais um exemplo. Quando os discípulos passaram pela turbulência e pelo abalo da morte e ressurreição de Jesus, eles se esconderam na oração, esperando pelo poder prometido do Espírito Santo. Quando ele veio, eles foram lançados do bloqueio para uma época de promessa e glória. Leia o que está em rosa. Devemos esperar o mesmo. Devemos esperar o mesmo, queridos. Esta temporada crucial de abalos tem precedentes bíblicos históricos, como acabamos de mostrar. Mas no meio deles, Deus liberou o seu povo, levou ao triunfo. Então, leia por favor. Primeiro, vamos nos esconder sob o sangue. Vamos morar no lugar secreto de nossa caminhada com Deus. Vamos esperar pela libertação para esta nova era em Deus. Vamos ouvir atentamente a voz de Deus nos confortando e nos corrigindo. Sim, Ele fará essas coisas como um Pai amoroso. Aleluia. Continue.
Vamos ouvir atentamente a voz de Deus nos confortando e nos corrigindo, repetindo. Sim, Ele fará essas coisas como um Pai amoroso. Então, fique na esperança. Vamos esperar que o abalo e a pandemia nos levem à glória, à colheita, ao avivamento, ao cumprimento e à vinda do reino de Deus ao mundo. Sim, tumulto no começo, triunfo no fim. Pai, damos-te glórias. Os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és a nossa esperança. Guardarás os nossos pés de serem presos. E nesta hora colocamos